Revista Espírita, 1863, coletânea de dissertações. Apresentação. Esta obra é uma compilação das dissertações apresentadas na Revista Espírita do ano de 1863, dirigidas pelo célebre codificador da doutrina espírita, Allan Kardec. Ano 6, janeiro de 1863, número 1. Dissertações Espíritas. Chegada do Inverno. Sociedade Espírita de Paris, 27 de dezembro de 1862, Médium, Sr. Leymare. Meus bons amigos, quando o frio chegou e tudo falta em casa dessa brava gente, por que não viria eu, vosso antigo condiscípulo, vos lembrar nossa palavra de ordem, a palavra caridade. Dai tudo quanto pode dar o vosso coração, em palavras, em consolo, em cuidados benevolentes. O amor de Deus está em vós, se souberdes, como espíritas fervorosos, cumprir o mandato que Ele vos delegou. Nos instantes livres, quando o trabalho vos deixa o repouso, procurai aquele que sofre, moral ou corporalmente, a um dai esta força que consola e fortalece o espírito. A outro dá aquilo que sustenta e faz calar, seja a apreensão da mãe cujos braços estão desocupados, seja o lamento da criança que pede pão. As geadas vieram, uma brisa fria levanta a poeira, em breve a neve. É a hora em que deveis marchar e procurar. Quantos pobres envergonhados se ocultam e gemem em segredo, sobretudo o pobre de luto, que tem todas as aspirações e a quem falta o necessário. Para aqueles, meus amigos, agi com prudência, que a vossa mão alivie e cure, mas, também, possa a voz do coração apresentar delicadamente o óbolo que penosamente pode ferir o amor próprio do homem bem educado. É preciso dar, repito, mas saber dar. Deus, o dispensador de tudo, esconde os seus tesouros, as suas espigas, as suas flores e os seus frutos, contudo, os seus dons, que secreta e laboriosamente germinaram na seiva do tronco e da haste, nos chegam sem que sintamos a mão que os dispersou. Fazei como Deus, imitai-o, e sereis abençoados. Oh! Como é belo e bom ser útil e caridoso, saber erguer-se levantando os outros, esquecer as pequenas necessidades egoístas da vida para praticar a mais nobre atribuição da humanidade, a que nos torna verdadeiros filhos do Criador. E que ensinamento para os vossos filhos vos imitam, vosso exemplo dá frutos, porque todo ramo bem enxertado é abundância. O futuro espiritual da família depende sempre da forma que derdes a todas as vossas ações. Eu vos digo, e nunca seria demais repetir, que ganhareis espiritualmente se derdes e consolardes, porque Deus vos dará e vos consolará em seu reino, que não é deste mundo. Neste, a família que honra e bendiz o seu chefe inteligente nesta parcela de realeza que Deus lhe deixou é uma atenuação de todas as dores que acompanham a vida. Adeus, meus amigos, sede todo amor, todo caridade. Sanson. Lei do Progresso. Lyon, 17 de setembro de 1862, Médium, Sr. MLV. Nota: esta comunicação foi recebida na sessão geral presidida pelo Sr. Allan Kardec. Se considerarmos a humanidade em seu estado primitivo e em seu estado atual, quando sua primeira aparição na Terra marcava seu ponto de partida, e agora, que percorreu uma parte do caminho que leva à perfeição, parece que todo bem, todo progresso, toda filosofia, enfim, não possa nascer senão do que lhe é contrário. Com efeito, toda formação é o produto de uma reação, assim como todo efeito é gerado por uma causa. Todos os fenômenos morais, todas as formações inteligentes são devidos a uma perturbação momentânea da própria inteligência. Apenas, na inteligência, devemos considerar dois princípios, um imutável, essencialmente bom, eterno como tudo que é infinito, outro temporário, momentâneo, que não passa de agente empregado para produzir a reação de onde sai cada vez a progressão dos homens.
O progresso abrange o universo durante a eternidade e jamais se espalha tanto como quando se concentra num ponto qualquer. Não podeis abarcar, num só golpe de vista, a imensidade que vive, isto é, que progride, mas olhai em redor de vós, o que vedes. Em certas épocas, e podemos dizer em momentos previstos, designados, surge um homem que abre um caminho novo, que escarpa os rochedos áridos de que se acha semeado o mundo conhecido da inteligência. Muitas vezes esse homem é o último entre os humildes, entre os pequenos e, contudo, penetra as altas esferas do desconhecido. Arma-se de coragem, pois esta lhe é necessária para lutar corpo a corpo contra os preconceitos, contra os usos que lhe foram transmitidos. É-lhe necessária para vencer os obstáculos que a má-fé semeia sob seus passos, porque enquanto restarem preconceitos a derrubar, restarão abusos e interessados nos abusos. É-lhe necessária porque deve lutar, ao mesmo tempo, contra as necessidades materiais de sua personalidade e, neste caso, sua vitória é a melhor prova de sua missão e de sua predestinação. Chegado a este ponto, em que a luz escapa bastante forte do círculo do qual é o centro, todos os olhares se voltam para ele. Ele assimila todo o princípio inteligente e bom, reforma e regenera o princípio contrário, a despeito dos prejuízos. Apesar da má-fé e malgrado as necessidades, chega ao seu objetivo, faz a humanidade transpor um grau e conhecer o que não era conhecido. Este fato já se repetiu muitas vezes e ainda se repetirá muitas outras, antes que a Terra tenha atingido o grau de perfeição que convém à sua natureza. Mas, tantas vezes quantas forem necessárias, Deus fornecerá a semente e o trabalhador. Esse trabalhador é cada homem em particular, como cada um dos gênios que a ilustram por uma ciência muitas vezes sobre-humana. Em todos os tempos houve esses centros de luz, esses pontos de ligação. O dever de todos é aproximar-se, ajudar e proteger os apóstolos da verdade. É o que o Espiritismo vem dizer ainda. Apressai-vos, pois, vós todos que sois irmãos pela caridade. Apressai-vos e a felicidade prometida à perfeição vos será concedida muito mais cedo. Espírito Protetor. Ano 6, fevereiro de 1863, número 2. Dissertações Espíritas. Paz aos homens de boa vontade. Poitiers. Reunião preparatória de operários espíritas. Médium, Sr. X. Meus caros amigos, a vida é curta, grande é a que a precede, grande é a que sucede. Nada acontece sem a vontade de Deus. Consequentemente, tudo só passa de legítima e alta justiça. Vossa miséria, quando vos aperta, é um mal merecido, uma punição, não duvideis, de faltas anteriores. Encarai-a com bravura e erguei os olhos para o alto com resignação, a bênção e o alívio descerão. Por vezes vossos pesares são a prova pedida pelo vosso próprio espírito, desejoso de chegar prontamente à meta final, sempre entrevista no estado de desencanado. No momento em que o mundo se agita e sofre, em que as sociedades, em busca do que é verdadeiro, se contorcem num parto laborioso, Deus permite que o Espiritismo, isto é, um raio da eterna verdade, desça das altas regiões e vos esclareça. Nosso objetivo é mostrar-vos o caminho, mas vos deixar a liberdade, ou seja, o mérito e o demérito de vossas ações. Escutai-nos, pois, e ficai certos de que a vossa felicidade é, para nós, uma viva preocupação. Se soubesseis quanto vossas más ações nos afligem, quanto os vossos esforços para a lei de Deus nos enchem de alegria. O Senhor nos disse, servidores do meu império, apóstolos devotados da minha lei, a todos levai a minha palavra, a todos explicai que a vida eterna será dos que praticam o Evangelho, a todos os homens fazei entender que o bem, o belo, o grande, degraus de minha eternidade, estão contidos numa palavra, amor. O Senhor nos disse, espíritos velozes, correi a todos, aos mais infelizes e os mais felizes, do rei ao artesão,
do fariseu ao que se queima em ardente fé. E nós vamos a todos os lados e gritamos, aos infelizes, resignação, aos felizes, caridade, humildade, aos reis, amor aos povos, ao artesão, respeito à lei. Meus amigos, no dia em que a fizerem mais que nos escutar, isto é, no dia em que praticarem nossos preceitos, não mais egoísmo, não mais inveja. Partindo daí, não mais misérias, não mais esse luxo, que é o verme que corrói a sociedade e a enfraquece, não mais esses erros morais, que perturbam as consciências, não mais revoluções, não mais sangue. Não mais esse triste preconceito que fez com que as famílias principescas acreditassem que o povo era coisa sua e que elas eram de outro sangue. Não mais nada, senão a felicidade. Vossos governos serão bons, porque governantes e governados terão aproveitado do espiritismo. As ciências e as artes, levadas nas asas da divina caridade, elevar-se-ão a uma altura que não suspeitais. Vosso clima, saneado pelos trabalhos agrícolas, vossas colheitas mais abundantes, essas palavras tão profundas de igualdade e fraternidade, enfim interpretadas sem nenhum sonho a despojar aquele que possui, realizarão, eu vos afirmo, as promessas do vosso Deus. Paz, disse o seu Cristo, aos homens de boa vontade. Não obtivestes a paz porque não tivestes a boa vontade. A boa vontade, tanto para os pobres quanto para os ricos, chama-se caridade. A caridade moral, como a caridade material, e não a tivestes, e o pobre foi tão culpado quanto o rico. Escutai-me bem, crede e amai. Amai, muito será perdoado a quem muito amou. Crede, a fé transporta montanhas. Prudência e doçura no apostolado novo, vossa melhor exortação será o bom exemplo. Lamentai os cegos, os que não querem ver a luz. Lamentai, mas não censureis. Orai, meus amigos, e a bênção de Deus será com as vossas almas. O facho da vida irradia, de todos os recantos do horizonte iluminam-se faróis, a tempestade vai sacudir e talvez quebrar os barcos. Mas o navegante que, sobre a vaga furiosa, olhar sempre o farol, atracará a costa e o Senhor lhe dirá, paz aos homens de boa vontade, sê bendito, tu que amaste, sê feliz, pois trabalhaste pela felicidade do próximo. Meu filho, a cada um segundo suas obras. F.D., Antigo Magistrado. Ano 6, março de 1863, número 3. François Simon Louvet, do Havre. A seguinte comunicação foi dada espontaneamente, em uma reunião espírita no Havre, em 12 de fevereiro de 1863. Tereis piedade de um pobre miserável que passa muito por cruéis torturas. Ó! O vácuo! O espaço! Despenho-me! Caio! Acuda-me! Meu Deus, eu tive uma existência tão miserável. Pobre diabo! Sofri fome muitas vezes na velhice, e foi por isso que me habituei a beber, a ter vergonha e desgosto de tudo. Quis morrer e atirei-me. Oh! Meu Deus, que momento! E para que tal desejo, quando o termo estava tão próximo? Orai! Para que eu não veja incessantemente este vácuo debaixo de mim. Vou despedaçar-me de encontro a essas pedras. Eu vos suplico, a vós que conheceis as misérias dos que não pertencem a esse mundo. Não me conheceis, mas eu sofro tanto. Para que mais provas? Sofro. Não será isso bastante? Se eu tiver a fome, em vez deste sofrimento mais terrível e, aliás, imperceptível para vós, não vacilareis em aliviar-me com uma migalha de pão. Pois eu vos peço que oreis por mim. Não posso permanecer por mais tempo neste estado. Perguntai a qualquer desses felizes que aqui estão, e sabereis quem fui. Orai por mim. François Simon Louvet. Logo depois o espírito protetor do médium disse, esse que acaba de se dirigir a ti, minha filha, foi um pobre infeliz que teve na terra a prova da miséria, vencido pelo desgosto, faltou-lhe a coragem, e o desventurado, em vez de olhar para o céu como devia,
Entregou-se à embriaguez, desceu os extremos últimos do desespero, pondo termo à sua triste provação, atirou-se da Torre Francisco I, no dia 22 de julho de 1857. Tende piedade de sua pobre alma, que não é adiantada, mas que lobriga da vida futuro bastante para sofrer e desejar uma reparação. Rogai a Deus lhe conceda essa graça, e com isso tereis feito obra meritória. Estou feliz por vos ver reunidos, meus caros filhos, estou convosco quando vos reunis assim. Estou sempre pronto a vos dar os meus ensinamentos. Se um espírito bom não pudesse comunicar-se convosco por falta de condições físicas, eu seria seu intermediário, mas estáis cercados de espíritos bons e eu deixo que vos instruam. Perseverai nos caminhos do Senhor e sereis abençoados. Tende paciência nas provas, não vos recuseis a fazer o bem pela ingratidão dos homens. Em breve os homens serão melhores e os tempos estão próximos. Adeus, meus bem-amados, eu vos acompanho nas vossas tristezas como nas vossas alegrias. A paz esteja convosco. Teu Espírito Protetor. Buscando-se informes a respeito, encontrou-se no Jornal do Havre, de 23 de julho de 1857, a seguinte notícia local: ontem, às 4 horas da tarde, os transeuntes do cais foram dolorosamente impressionados por um horrível acidente. Um homem atirou-se da torre, vindo despedaçar-se sobre as pedras. Era um velho puxador de sirga, cujo pendor a embriaguez o arrastara ao suicídio. Chamava-se François Victor Simon Louvet. O corpo foi transportado para a casa de uma das suas filhas, na rua da Cordeire. Tinha 67 anos de idade. Observação: um incrédulo, a quem foi relatado o fato mediúnico, como prova das comunicações de além-túmulo, respondeu: mas quem sabe se o médium não tinha conhecimento do Jornal do Havre se não construiu o romance com a notícia. Como se vê, a trapaça é sempre o último reduto dos negadores, quando não se podem dar conta de um fato cuja evidência material não deve ser posta em dúvida. Com eles nem mesmo basta mostrar que não se tem nada nas mãos nem nos bolsos, porque, dizem, os escamoteadores fazem o mesmo e, entretanto, desafiam a agúcia do observador. A isto perguntamos, por nossa vez, que interesse teria o médium em representar a comédia? Aqui nem se pode supor um interesse de amor próprio numa coisa que se passa na intimidade da família, quando não se enganaria a si mesmo e os seus. Aliás, quando a gente quer divertir-se, não se escolhem assuntos desta natureza, pouco recreativos, e não é admissível que uma moça piedosa misture o nome de Deus a uma brincadeira grosseira. O desinteresse absoluto e a honorabilidade da pessoa são as melhores garantias de sinceridade e a resposta mais peremptória a dar em casos que tais. Além disso, faremos notar o castigo infligido ao suicida. Morto há 6 anos, ele se vê sempre caindo da torre e indo quebrar-se nas pedras, espanta-se com o vazio que há em sua frente, e isto há 6 anos. Quanto tempo durará? Ele não sabe e a incerteza lhe aumenta a angústia. Isto não equivale ao inferno e suas labaredas. Quem nos revelou tais castigos? Nós os inventamos. São os próprios que os sofrem que nulos vêm descrever, como outros descrevem as que suas alegrias. Ano 6, abril de 1863, número 4. Dissertações Espíritas. Cartão de visita do Sr. Jobardi. Sociedade Espírita de Paris, 9 de janeiro de 1863. Médium, Sr. Dambel. Hoje venho fazer minha visita de confraternização e, ao mesmo tempo, apresentar-vos um velho camarada de colégio, com que acabam de enriquecer-se as nossas legiões etéreas. Acolhei-o, pois, como um novo e zeloso partidário da verdade nova. Se em vida não foi um espírita autêntico, podemos afirmar que jamais se pronunciou abertamente contra as nossas crenças. Direi mesmo que no âmago de sua consciência ele via no espiritismo a salvaguarda de todas as religiões do futuro.
Mais de uma vez em sua vida teve a indizível felicidade de sentir a iluminação interior que lhe mostrava o caminho da verdade, quando a incerteza estava a ponto de invadir sua alma. Assim, quando trocamos fraterno aperto de mãos apenas algumas horas atrás, disse-me ele com seu meigo sorriso: amigo, tinhas razão. Se ele não se prestou ao desenvolvimento de nossas ideias, é que a intuição mediúnica que nele agia lhe deu a entender que nem a hora nem o momento eram chegados, e que lhe teria corrido perigo em fazê-lo no meio das graves complicações de seu ministério e entre um rebanho tão difícil de conduzir quanto o seu. Hoje, que se acha liberto das preocupações da vida terrena, não poderia estar mais feliz por assistir uma de vossas sessões, porque, desde muito tempo, ambicionava vir sentar-se em vosso meio. Muitas vezes teve vontade de visitar o nosso caro presidente, pelo qual nutri uma estima muito particular, apreciando quanto os seus livros e ensinamentos reconduziam as almas, se não para o seio da igreja, ao menos a crença ao respeito de Deus e a certeza da imortalidade. Devo, entretanto, dizer que quando fui visitá-lo, recebendo-me com a efusão de um antigo condiscípulo, tinha oposto ao meu zelo, talvez exagerado, de o converter, à famosa razão de Estado, ante a qual tive de me inclinar. Todavia, acompanhando-me, disse estas palavras simpáticas: se non é vero é bem trovato. Agora que veio juntar-se às nossas falanges e já não está retido pelos mesmos escrúpulos, faz votos pelo sucesso de nossa obra e encara com alegria o futuro que ela promete à humanidade. Contempla com satisfação inefável a terra prometida às novas gerações, ou, antes, às velhas gerações que tanto lutaram, e prevê a hora abençoada em que seus sucessores empunharão resolutamente a nova bandeira da fé galicana, o Espiritismo. Meu caro presidente e meus bem-amados confrades, seja como for, tive a honra de receber às portas da vida este venerável amigo e tenho orgulho de o apresentar ao vosso meio. Ele me encarrega de vos assegurar toda a sua simpatia e vos dizer que seguirá com muito interesse vossos trabalhos e estudos. A felicidade de ser o seu intérprete ao vosso lado, junto a de vos apresentar as felicitações de uma legião de grandes espíritos que acompanham vossas sessões com assiduidade. Trago-vos, pois, em meu nome e no deles o tributo de nossa estima, formulando votos pelo sucesso da grande causa. Vamos. Em breve a Terra não contará mais entre os seus habitantes senão alguns raros humanimais. Aperto a mão de Allan Kardec em nome de todos os vossos amigos de além túmulo, em cujo número peço me conteis como um dos mais dedicados. Jobarde. Sede severos convosco e indulgentes com os vossos irmãos. Primeira homilia. Sociedade Espírita de Paris, 9 de janeiro de 1863, Médium, Sr. Dambel. É a primeira vez que venho entreter-me convosco, meus caros filhos. Gostaria de escolher outro médium, mais simpático aos sentimentos que foram o móvel de toda a minha vida terrena, e mais apto a me prestar um concurso religioso. Porém, como há muito tempo Santo Agostinho tomou conta do médium cujas matérias cerebrais teriam sido mais úteis para mim, e para o qual me sentia inclinado, dirijo-me a vós por este, de quem se servia meu excelente condiscípulo Jobarde, para me apresentar à vossa sociedade filosófica. Terei, pois, muita dificuldade em expressar, hoje, o que vos quero dizer, primeiro, em razão da dificuldade que sinto em manipular a matéria mediana, pois ainda não tenho o hábito desta propriedade de meu ser desencarnado. Depois, porque devo fazer que minhas ideias jorrem de um cérebro que não as admite todas. Dito isto, vou abordar o assunto. Um espirituoso corcunda da antiguidade dizia que os homens de seu tempo carregavam um duplo alforge, em cujo compartimento traseiro estavam os próprios defeitos e imperfeições, enquanto o dianteiro recebia todos os defeitos alheios. É o que lembraria mais tarde o Evangelho, na alegoria da pálida trave no olho. Ó Deus! Ó meus filhos! Como seria bom se os sacos do alforge mudassem de lugar,
Cabe aos espíritas sinceros operar esta modificação, levando à frente o saco que contém suas próprias imperfeições, a fim de que, olhando-as continuamente, consigam corrigir-se, e pôr de lado o que contém os defeitos alheios, de modo a não lhes ligar nem ciúme nem malícia. Ah! Como será digno da doutrina que confessais e que deve regenerar a humanidade e ver seus adeptos sinceros e convictos agirem com essa caridade que proclamam e lhes ordena não mais verem a palha que incomoda o olho de seu irmão, mas, ao contrário, ocupar-se com ardor em se desembaraçar da trave que os cega. Ah! Meus filhos, essa trave é formada pela reunião de vossas tendências egoístas, das vossas más inclinações e de vossas faltas acumuladas pelas quais tendes, até o presente, como todos os homens, professado uma tolerância paternal muito maior, enquanto que, na maior parte do tempo, só tivestes intolerância e severidade para com as fraquezas do próximo. Eu gostaria de vê-los de tal modo libertos dessa enfermidade moral do resto dos homens, ó meus caros espíritas, que vos exorto com todas as minhas forças a entrardes no caminho que vos indico. Bem sei que muitas de vossas tendências pecaminosas já se modificaram no sentido da verdade, mas ainda vejo tanta tibieza e tanta indecisão em vós para o bem absoluto, que a distância que vos separa do rebanho dos pecadores endurecidos e dos materialistas não é tão grande que a torrente não possa vos arrastar ainda. Ah! Resta-vos uma rude etapa a percorrer para atingirdes a altura da santa e consoladora doutrina que os espíritos meus irmãos já vos revelam há vários anos. Na vida militante, graças sejam dadas ao Senhor, da qual acabo de sair, vi tantas mentiras se afirmarem como verdades, tantos vícios alardeados como virtudes, que sou feliz por haver deixado um meio, onde quase sempre a hipocrisia encobria com seu manto as tristezas e as misérias morais que me cercavam. E não posso senão vos felicitar por ver que vossas fileiras não se abrem facilmente para os sectários dessa hipocrisia mentirosa. Meus amigos, jamais vos deixeis apanhar por palavras douradas. Vede e sondai os atos antes de abrir vossas fileiras aos que solicitam esta distinção, pois muitos falsos irmãos procurarão misturar-se convosco, a fim de levar a perturbação e, sorrateiramente, semear a divisão. Ordena a minha consciência que vos esclareça, e o faço com toda a sinceridade de meu coração, sem me preocupar com ninguém. Estais advertidos, doravante agi como convém. Mas para terminar como comecei, peço-vos uma graça, meus caros filhos, que vos ocupeis seriamente convosco, expulsando do coração todos os germes impuros que a ele ainda possam estar presos, que vos reformeis pouco a pouco, mas sem descanso, segundo essa moral espírita, enfim, que sejais tão severos para convosco quanto deveis ser indulgentes para com as fraquezas dos vossos irmãos. Se esta primeira homilia deixa algo a desejar quanto à forma, não a imputeis senão a minha inexperiência da mediunidade. Farei melhor a próxima vez que me for permitido comunicar-me em vosso meio, onde agradeço ao meu amigo Gilbert por me haver patrocinado. Adeus, meus filhos, eu vos abençoo. François Nicolas Madeleine. Festa de Natal. Sociedade Espírita de Tours, 24 de dezembro de 1862, Médium, Sr. N. Esta é a noite em que, no mundo cristão, se festeja a natividade do menino Jesus. Mas vós, meus irmãos, deveis também vos alegrar e festejar o nascimento da nova doutrina espírita. Vê-la-eis crescer como esta criança, como ele, ela virá esclarecer os homens e mostrar-lhes o caminho que devem percorrer. Logo vereis os reis, como os magos, virem também a esta doutrina pedir o socorro que já não encontram nas ideias antigas. Não mais vos trarão incenso e mirra, mas se prosternarão de coração ante as ideias novas do Espiritismo. Já não vedes brilhar a estrela que os deve guiar? Coragem, pois, meus irmãos, coragem, em breve podereis, com o mundo inteiro, celebrar a grande festa da regeneração da humanidade.
Meus irmãos, durante muito tempo encerrastes no coração o germe desta doutrina, mas eis que hoje ele se manifesta em plena luz com o apoio de um tutor solidamente plantado e não deixará que se verguem seus frágeis ramos. Com esse suporte providencial, crescerá dia a dia e tornar-se-á a árvore da criação divina. Dessa árvore colhereis frutos, não só para vós, mas para os vossos irmãos que tiverem fome e sede da fé sagrada. Ó! Então apresentai-lhes esse fruto e gritai-lhes do fundo do coração: vinde, vinde partilhar conosco que alimenta o nosso espírito e alivia as nossas dores físicas e morais. Mas não esqueçais, meus irmãos, que Deus vos fez levedar o primeiro germe, que esse germe cresceu e que já se tornou uma árvore capaz de dar frutos. Resta-vos algo a utilizar, são os galhos que podeis transplantar, antes, porém, vede se o terreno no qual confiais esse germe não oculta sob sua camada aparente algum verme roedor, que poderia devorar aquilo que o Mestre vos confiou. Assinado, São Luís. Ano 6, maio de 1863, número 5. Exame das comunicações mediúnicas que nos são enviadas. Muitas comunicações nos foram enviadas por diferentes grupos, quer nos pedindo conselho e julgamento de suas tendências, quer, da parte de alguns, na esperança de as verem publicadas na revista. Todas nos foram entregues com a faculdade de delas dispor como melhor entendêssemos para o bem da causa. Fizemos o seu exame e classificação e esperamos que ninguém haja de se surpreender ante a impossibilidade de inseri-las todas, considerando-se que, além das já publicadas, há mais de 3.600 que, sozinhas, teriam absorvido 5 anos completos da revista, sem contar um certo número de manuscritos mais ou menos volumosos, dos quais falaremos adiante. A apreciação crítica deste exame nos fornecerá matéria para algumas reflexões, que cada um poderá tirar proveito. Em grande número encontramo-las notoriamente, mas, no fundo e na forma, evidente produto de espíritos ignorantes, obsessores ou mistificadores e que juram pelos nomes mais ou menos pomposos com que se revestem. Publicá-las teria sido dar armas à crítica. Circunstância digna de nota é que quase totalidade das comunicações dessa categoria emana de indivíduos isolados, e não de grupos. Só fascinação os poderia levar a tomá-las a sério e impedir que vissem o lado ridículo. Como se sabe, o isolamento favorece a fascinação, ao passo que as reuniões encontram controle na pluralidade das opiniões. Todavia, reconhecemos com prazer que as comunicações dessa natureza formam, na massa, uma pequena minoria. A maioria das outras encerra bons pensamentos e excelentes conselhos, sem significar que todas devam ser publicadas, isto pelos motivos que vamos expor. Os espíritos bons ensinam mais ou menos a mesma coisa em toda parte, porque em toda parte há os mesmos vícios a reformar e as mesmas virtudes a pregar. Eis um dos caracteres distintivos do espiritismo. Muitas vezes a diferença está apenas na correção e elegância do estilo. Para apreciar as comunicações, tendo em conta a publicidade, não se deve considerá-las de seu ponto de vista, mas do público. Compreendemos a satisfação que se experimenta ao obter algo de bom, sobretudo quando se começa, mas além do fato de que certas pessoas podem ter ilusão sobre o mérito intrínseco, não se pensa que em 100 outros lugares se obtém coisas semelhantes, e o que é de poderoso interesse individual pode ser banalidade para a massa. Além disso, é preciso considerar que, de algum tempo para cá as comunicações adquiriram, em todos os aspectos, proporções e qualidades que deixam muito para trás as que eram obtidas há alguns anos. Aquilo que então era admirado parece pálido e mesquinho junto ao que se obtém hoje. Na maioria dos centros realmente sérios, o ensino dos espíritos cresceu com a compreensão do espiritismo. Desde que por toda parte são recebidas instruções mais ou menos idênticas, sua publicação poderá interessar apenas sob a condição de apresentar qualidades adicionais, como forma ou como alcance instrutivo. Seria,
pois, ilusão crer que toda mensagem deve encontrar leitores numerosos e entusiastas. Outrora, a menor conversa espírita era uma novidade que atraía atenção. Hoje, que os espíritas e os médiuns não se contam mais, o que era uma raridade e um fato quase banal e habitual, e que foi distanciado pela vastidão e pelo alcance das comunicações atuais, assim como os deveres do escolar o são pelo trabalho do adulto. Temos à vista a coleção de um jornal publicado no princípio das manifestações sob o título de A Mesa Falante, característico da época. Diz-se que o jornal tinha de 1.500 a 1.800 assinantes, cifra enorme para a época. Continha uma porção de pequenas conversas familiares e fatos mediúnicos que, então, atraíam profundamente a curiosidade. Aí procuramos em vão alguma coisa para reproduzir em nossa revista. Tudo quanto tivéssemos colhido seria hoje pueril e sem interesse. Se o jornal não tivesse desaparecido, por circunstâncias que não vêm ao caso, só poderia ter vivido com a condição de acompanhar o progresso da ciência e, se reaparecesse agora nas mesmas condições, não teria 50 assinantes. Os espíritas são imensamente mais numerosos do que então, é verdade, mas são mais esclarecidos e querem um ensinamento mais substancial. Se as comunicações não emanassem senão de um único centro, sem dúvida os leitores se multiplicariam em razão do número de adeptos. Mas não se deve perder de vista que os focos que as produzem se contam aos milhares e que por toda parte onde são obtidas coisas superiores não pode haver interesse pelo que é fraco ou medíocre. Não falamos assim para desencorajar as publicações, longe disso. Mas para mostrar a necessidade de uma escolha rigorosa, condição sine qua non do sucesso. Aprofundando seus ensinamentos, os espíritos nos tornaram mais difíceis e mesmo exigentes. As publicações locais podem ter imensa utilidade, sob duplo aspecto: espalhar nas massas o ensino dado na intimidade e mostrar a concordância que existe nesse ensino sobre diversos pontos. Aplaudiremos isto sempre e os encorajaremos toda vez que forem feitas em boas condições. Antes de mais, convém dela afastar tudo quanto, sendo de interesse privado, só interessa aquele que lhe concerne. Depois, tudo quanto é vulgar no estilo e nas ideias, ou pueril pelo assunto. Uma coisa pode ser excelente em si mesma, muito boa para servir de instrução pessoal, mas o que deve ser entregue ao público exige condições especiais. Infelizmente o homem é propenso a imaginar que tudo que lhe agrada deve agradar aos outros. O mais hábil pode enganar-se. O importante é enganar-se o menos possível. Há espíritos que se comprazem em fomentar essa ilusão em certos médiuns, por isso nunca seria demais recomendar a estes últimos que não confiassem em seu próprio julgamento. É nisto que os grupos são úteis, pela multiplicidade de opiniões que eles permitem colher. Aquele que, neste caso, recusasse a opinião da maioria, julgando-se mais iluminado que todos, provaria sobejamente a má influência sob a qual se acha. Aplicando esses princípios de ecletismo às comunicações que nos são enviadas, diremos que em 3.600 é mais de 3.000 que são de moralidade irreprochável, e excelentes como fundo, mas que desse número nem 300 merecem publicidade e apenas 100 têm mérito fora do comum. Como essas comunicações vieram de muitos pontos diferentes, inferimos que a proporção deve ser mais ou menos geral. Por aí pode julgar-se da necessidade de não publicar inconsideradamente tudo quanto vem dos espíritos, se quisermos atingir o objetivo ao que nos propomos, tanto do ponto de vista material quanto do efeito moral e da opinião que os indiferentes possam fazer do espiritismo. Resta-nos dizer algumas palavras sobre manuscritos ou trabalhos de fôlego que nos remeteram, entre os quais não encontramos, em 30, mais que 5 ou 6 de real valor. No mundo invisível, como na terra, não faltam escritores, mas os bons são raros. Tal espírito é apto a ditar uma boa comunicação isolada, a dar excelente conselho particular, mas incapaz de produzir um trabalho de conjunto completo, passível de suportar um exame,
sejam quais forem suas pretensões e o nome com que se disfarce como garantia. Quanto mais alto o nome, maior o cuidado. Ora, é mais fácil tomar um nome que justificá-lo, eis porque, ao lado de alguns bons pensamentos, encontram-se, muitas vezes, ideias excêntricas e traços inequívocos da mais profunda ignorância. É nessas modalidades de trabalhos mediúnicos que temos notado mais sinais de obsessão, dos quais um dos mais frequentes é a injunção por parte do espírito de os mandar imprimir, e alguns pensam erradamente que tal recomendação é suficiente para encontrar um editor atencioso que se encarregue da tarefa. É principalmente em semelhante caso que um exame escrupuloso é necessário, se não nos quisermos expor a fazer discípulos à nossa custa. É, ainda, o melhor meio de afastar os espíritos presunçosos e pseudo-sábios, que se retiram inevitavelmente quando não encontram instrumentos dóceis a quem façam aceitar suas palavras como artigos de fé. A intromissão desses espíritos nas comunicações é, fato conhecido, o maior escolho do espiritismo. Toda precaução é pouca para evitar as publicações lamentáveis. Em tais casos, mais vale pecar por excesso de prudência, no interesse da causa. Em suma, publicando comunicações dignas de interesse, faz-se uma coisa útil. Publicando as que são fracas, insignificantes ou más, faz-se mais mal do que bem. Uma consideração não menos importante é a da oportunidade. Algumas há cuja publicação seria intempestiva e, por isso mesmo, prejudicial. Cada coisa deve vir a seu tempo. Várias das que nos são dirigidas estão neste caso e, conquanto muito boas, devem ser adiadas. Quanto às outras, acharão seu lugar conforme as circunstâncias e o seu objetivo. Questões e problemas. Espíritos incrédulos e materialistas. Sociedade Espírita de Paris, 27 de março de 1863. Pergunta: na evocação do Sr. Viennois, feita na última sessão, encontra-se esta frase: vossa prece comoveu muitos espíritos levianos e incrédulos. Como podem os espíritos ser incrédulos? O meio em que se acham não é, para eles, a negação da incredulidade. Pedimos aos espíritos que quiserem comunicar-se, que tratem dessa questão, caso julguem conveniente. Resposta: Médium, Sr. Dumbbell. A explicação que me pedis não está escrita minuciosamente em vossas obras? Perguntais por que os espíritos incrédulos ficaram comovidos. Mas vós mesmos não tendes dito que os espíritos que se acham na erraticidade aí haviam entrado com suas aptidões, conhecimentos e maneira de ver passados. Meu Deus! Sou ainda muito incipiente para resolver a contento as questões espinhosas da doutrina. Não obstante posso, por experiência, a bem dizer recentemente adquirida, responder às questões de fatos. No mundo em que habitais, acreditava-se geralmente que a morte vem de repente modificar a opinião dos que se foram e que a venda da incredulidade é violentamente arrancada aos que na terra negavam Deus. Aí está o erro, porque, para estes, a punição começa justamente em permanecerem na mesma incerteza relativamente ao Senhor de todas as coisas e a conservarem a mesma dúvida da terra. Não, crede-me, a vista obscurecida da inteligência humana não percebe instantaneamente a luz. Procede-se na erraticidade ao menos com tanta prudência quanto na terra. Assim, não se deve projetar os raios de luz elétrica sobre os olhos dos doentes que se queira curar. A passagem da vida terrestre à espiritual oferece, é certo, um período de confusão, de perturbação para a maioria dos que desencarnam. Alguns há, no entanto, que, desprendidos dos bens terrenos ainda em vida, realizam essa transição tão facilmente quanto uma pomba que se eleva no ar. É fácil perceberdes essa diferença examinando os hábitos dos viajantes que embarcam para atravessar os oceanos. Para alguns a viagem é um prazer, para a maioria um sofrimento, uma aflição que durará até o desembarque. Pois bem, ocorre o mesmo com quem viaja da terra ao mundo dos espíritos.
Alguns se desprendem rapidamente, sem sofrimento e sem perturbação, ao passo que outros são submetidos ao mal da travessa etérea. Mas acontece isto, assim como os viajantes que tocam a terra, ao sair do navio, recuperam equilíbrio e saúde, também o espírito que transpõe os obstáculos da morte acaba por se achar, como no ponto de partida, com a consciência limpa e clara de sua individualidade. É, pois, certo, meu caro Sr. Kardec, que os incrédulos e os materialistas absolutos conservam sua opinião além do túmulo, até a hora em que a razão ou a graça tiver despertado em seu coração o pensamento verdadeiro, ali escondido. Por isso essa difusão de ideias nas manifestações e essa divergência nas comunicações dos espíritos de além-túmulo, por isso alguns ditados impregnados de ateísmo ou de panteísmo. Permiti-me, ao terminar, voltar às questões que me são pessoais. Agradeço-vos porque me evocastes, isto ajudou a me reconhecer. Agradeço também as consolações que dirigistes à minha mulher e vos peço continueis vossas boas exortações, a fim de sustentá-la nas provas que esperam. Quanto a mim, estarei sempre junto a ela e a inspirarei. Vê-nos. Pergunta: compreende-se a incredulidade em certos espíritos, mas não se compreenderia o materialismo, pois seu estado é um protesto contra o reino absoluto da matéria e o nada depois da morte? Resposta: médium, Sr. Dumbell. Apenas uma palavra: todos os corpos sólidos ou fluídicos pertencem à substância material, isto está bem demonstrado. Ora, os que em vida só admitiam um princípio na natureza, a matéria, muitas vezes não percebem ainda, depois da morte, senão esse princípio único, absoluto. Se refletisseis nos pensamentos que os dominaram toda a vida, achá-los-eis certos, ainda hoje, sob a inteira subjugação desses mesmos pensamentos. Outrora se consideravam como corpos sólidos, hoje se olham como corpos fluídicos, eis tudo. Notai bem que eles se apercebem sob uma forma claramente circunscrita, conquanto vaporosa, idêntica que tinham na Terra, em estado sólido humano, de tal sorte que não veem em seu novo estado senão uma transformação de seu ser, no qual não haviam pensado. Mas ficam convencidos de que é um encaminhamento para o fim a que chegarão, quando estiverem suficientemente desprendidos, para se diluírem no todo universal. Nada mais obstinado do que um sábio, e eles persistem em pensar que, nem por ser demorado, esse fim é menos inevitável. Uma das condições de sua cegueira moral é de aprisionar mais violentamente nos laços da materialidade e, conseguintemente, de os impedir que se afastem das regiões terrestres ou similares à Terra. E, assim como a maioria dos desencarnados, cativos na carne, não pode perceber as formas vaporosas dos espíritos que os cercam, também a opacidade do envoltório dos materialistas lhes impede a contemplação das entidades espirituais que se movem, tão belas e tão radiosas, nas altas esferas do Império Celeste. Erasto. Outra, médium, Senhora Didier. A dúvida é a causa das penas e, muitas vezes, dos erros deste mundo. Ao contrário, o conhecimento do espiritualismo causa as penas e os erros dos espíritos. Onde estaria o castigo se os espíritos não reconhecessem seus erros senão como consequência da realidade penitenciária da outra vida? Onde estaria o seu castigo se sua alma e seu coração não sentissem todo o erro do cepticismo terreno e o nada da matéria? O espírito vê o espírito como a carne vê a carne. O erro do espírito não é o erro da carne e o homem materialista que aqui duvida ou não mais duvida lá em cima. O suplício dos materialistas é lamentar as alegrias e satisfações terrestres, eles que ainda não podem compreender nem sentir as alegrias e as perfeições da alma. E vede o rebaixamento moral desses espíritos que vivem completamente na esterilidade moral e física, lamentando esses bens que, momentaneamente, constituíram a sua alegria e atualmente constituem o seu suplício. Agora, é verdade que sem ser materialista pela satisfação de suas paixões terrenas,
pode-se sê-lo mais no campo das ideias e do espírito que nos atos da vida. É o que se chama de livres pensadores e o que não ousam aprofundar as causas de sua existência. No outro mundo estes também serão punidos, nadam na verdade, mas não são por ela penetrados, seu orgulho abatido os faz sofrer e lamentam aqueles dias terrenos em que, ao menos, tinham liberdade de duvidar. Lamennais. Observação: à primeira vista esta apreciação parece em contradição com a de Erasto. Este admite que certos espíritos podem conservar as ideias materialistas, enquanto Lamennais pensa que essas ideias são apenas o pesar dos prazeres materiais, mas que tais espíritos estão perfeitamente esclarecidos quanto ao seu estado espiritual. Os fatos parecem vir em apoio da opinião de Erasto. Desde que vemos espíritos que, mesmo muito tempo depois da morte, ainda se julgam vivos, dedicam-se ou creiam dedicar-se às ocupações terrenas, é que têm completa ilusão quanto à sua posição e não se dão conta absolutamente de seu estado espiritual. Já que não se julgam mortos, não seria de admirar que tivessem conservado a ideia do nada após a morte, que para eles ainda não veio. Foi sem dúvida neste sentido que quis falar Erasto. Resposta: evidentemente eles têm a ideia do nada, mas é uma questão de tempo. Chega o momento em que no alto se rompe o véu e as ideias materialistas se tornam inaceitáveis. A resposta de Erasto assenta sobre fatos particulares e momentâneos. Eu não falava senão de fatos gerais e definitivos. Lamennais. Observação: a divergência era apenas aparente e só resultava do ponto de vista sob o qual cada um encarava a questão. É bastante evidente que um espírito não pode ficar perpetuamente materialista. Perguntava-se tão somente se essa ideia seria necessariamente destruída logo após a morte. Ora, ambos os espíritos estão de acordo quanto a este ponto e se pronunciam pela negativa. Acrescentemos que a persistência da dúvida sobre o futuro é um castigo para o espírito incrédulo, é para ele uma tortura tanto mais pungente porque não tem as preocupações terrenas para o distrair. Ano 6, junho de 1863, número 6. Dissertações Espíritas. Conhecer-se a si mesmo. Sociedade Espírita de Sens, 9 de março de 1863. O que muitas vezes impede que vos corrijais de um defeito, de um vício, é, certamente, o fato de não perceberdes que o tendes. Enquanto vedes os menores defeitos do vizinho, do irmão, nem sequer suspeitais que tendes as mesmas faltas, talvez 100 vezes maiores que as deles. Isso é consequência do orgulho, que vos leva, como a todos os seres imperfeitos, a não achar nada de bom senão em vós. Deveríeis analisar-vos um pouco como se não fosseis vós mesmos. Imaginai, por exemplo, que aquilo que fizestes ao vosso irmão, foi vosso irmão que vos fez. Colocai-vos em seu lugar, que faríeis? Respondeis sem segundas intenções, pois acredito que desejais a verdade. Fazendo isto, estou certo de que muitas vezes encontrareis defeitos vossos que antes não havíeis notado. Sede francos convosco mesmos, travai conhecimento com o vosso caráter, mas não estragueis, porque as crianças mimadas muitas vezes se tornam más e aqueles que as mimam em excesso são os primeiros a sentir os efeitos. Voltai um pouco ao forge onde são colocados os vossos e os defeitos alheios. Ponde os vossos à frente e os dos outros para trás e tende cuidado para não baixar a cabeça quando tiverdes vossa carga à frente. La Fontaine. A amizade e a prece. Sociedade Espírita de Viena, Áustria, traduzido do alemão. Ao criar as almas Deus não estabeleceu diferença entre elas. Que esta igualdade de direitos entre elas sirva de princípio à amizade, que outra coisa não é senão a unidade nas tendências e nos sentimentos. A verdadeira amizade só existe entre os homens virtuosos, que se reúnem sob a proteção do Todo-Poderoso, para se encorajarem reciprocamente no cumprimento de seus deveres. Todo coração verdadeiramente cristão possui o sentimento da amizade.
Ao contrário, esta virtude encontra no egoísmo das almas viciosas o escolho que, semelhante à semente caída sobre a rocha árida, a torna infecunda para o bem. Cercai a vossa alma com o muro protetor de uma prece cheia de fé, a fim de que o inimigo, seja interno ou externo, aí não possa penetrar. A prece leva o espírito do homem para Deus, liberando-o de todas as inquietudes terrenas, transportando-o para um estado de tranquilidade, de paz, que o mundo não lhe poderia oferecer. Quanto mais confiante e fervorosa for a prece, melhor será ouvida e mais agradável a Deus. Quando a alma do homem, inteiramente penetrada de zelo santo, eleva-se para o céu na prece íntima e ardente, os inimigos interiores, isto é, as paixões do homem, e os inimigos exteriores, isto é, os vícios do mundo, são impotentes para forçar os muros que a protegem. Homens, orai a Deus com toda a confiança, do fundo do coração, com fé e verdade. O futuro do Espiritismo. Lyon, 21 de setembro de 1862, Médium, Senhora B. Perguntas-me qual será o futuro do Espiritismo e que lugar ocupará no mundo. Não ocupará somente um lugar, mas preencherá o mundo inteiro. O Espiritismo está no ar, no espaço, na natureza. É a pedra angular do edifício social. Podes pressagiar o seu futuro por seu passado e seu presente. O Espiritismo é obra de Deus. Vós, homens, lhe destes um nome e Deus vos deu a razão quando chegou o tempo, porque o Espiritismo é a lei imutável do Criador. Desde que o homem teve inteligência, Deus lhe inspirou o Espiritismo e, de época em época, enviou à Terra espíritos adiantados, que ensaiaram em sua natureza corpórea a influência do Espiritismo. Se tais homens não triunfaram foi porque a inteligência humana ainda não se achava bastante aperfeiçoada, mas nem por isso desistiram de implantar a ideia, deixando atrás de si seus nomes e seus atos, quais marcos indicadores numa estrada, a fim de que o viajante pudesse achar seu caminho. Olha para trás e verás quantas vezes Deus já experimentou a influência espírita como melhoramento moral. Que era o cristianismo há 18 séculos, se não o espiritismo. Só o nome é diferente, mas o pensamento é o mesmo. Apenas o homem, com o livre-arbítrio, desnaturou a obra de Deus. A natureza foi preponderante e o erro veio implantar-se nessa preponderância. Depois, o espiritismo esforçou-se por germinar, mas o terreno era inculto e a semente partiu-se, ferindo a fronte dos semeadores que Deus havia encarregado de espalhá-la. Com o tempo a inteligência cresceu, o campo pôde ser arroteado, porquanto se aproxima a época em que o terreno deve ser novamente semeado. Todos admitem que o espiritismo se espalha, até os mais incrédulos o compreendem e, se não confessam, e se fecham os olhos, é que a luz ofuscante do espiritismo cega. Mas Deus protege a sua obra, a sustenta com seu poderoso olhar, a encoraja, e logo todos os povos serão espíritas, porque aí se encontra a universalidade de todas as crenças. O espiritismo é o grande nivelador, que avança para aplanar todas as heresias. É conduzido pela simpatia, seguido pela concórdia, o amor, a fraternidade, avança sem abalos e sem revolução. Nada vem destruir, nada vem subverter na organização social, vem renovar tudo. Não vejas nisso uma contradição, tornando-se melhores, os homens cogitarão de leis melhores, compreendendo que o operário é da mesma essência que a sua, o patrão introduzirá leis mais amenas e mais sábias nas suas transações comerciais. As próprias relações sociais se transformarão muito naturalmente entre a fortuna e a mediocridade. Não podendo o espírito constituir-se em herdeiro, sentirá o espírita que algo há de mais importante para si que a riqueza, libertando-se da ideia de acumular, que gera cupidez e, certamente, o pobre ainda aproveitará essa diminuição do egoísmo. Não direi que não haja rebeldes essas ideias e que todos devam crescer, fecundados universalmente pela onda do espiritismo. Ainda existirão refratários e anjos decaídos, pois o homem tem o livre-arbítrio e,
A despeito de não lhe faltarem conselhos, muitos deles, não vendo senão de seu ponto de vista, que restringe o horizonte da cupidez, não quererão